Eu vou falar para vocês agora numa sequência, porque no dia 20 de 8 de 1947, o Congresso Nacional decretava o presidente Eurico Gaspar Dutra, estava colocando ele no cargo, estava decretando a presidência da República, o Dutra. Mas tem um contexto. Tem um contexto para estar. Mas é assim, é saída de leão, chegada de cão, né? A gente sai do paraíso na terra e vai direto para a lata de lixo, do esgoto da história brasileira. A gente ainda vive essa era. A era Vargas, ainda estamos dentro dela, desse naco de merda da história do Brasil que foi Vargas. Eu acho estranhíssimo existir Fundação Adolf Hitler. Não. Fundação Getúlio Vargas. É a mesmíssima coisa se eu tivesse a Fundação Adolf Hitler. Tá? Igualzinho. Não sei. Já me ofereceram um curso lá uma vez para fazer com uma bolsa tremenda. Eu falei, soca isso no rabo. Eu jamais vou botar no meu currículo ou qualquer coisa com o nome dessa instituição. E o pessoal fica assim, como assim? Como assim? Como assim? Porra. Vai fazer um curso no Instituto Benito Mussolini, porra. Vai fazer lá Academia de Ciência Política Stalin. E você não tem que fazer nada num lugar chamado Getúlio Vargas. Câncer na história do Brasil. Que tanta coisa pra gente destruir, cara. Tem que substituir por outra coisa, né? Mas vamos lá. Puta merda, até desgosto, cara. Tu sai do céu, vai pra lata de lixo. Mas tô aqui pra me sujar, né? Puta merda. Então, 20 de agosto de 47, Congresso Nacional do Brasil, outra merda, decreta o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Né? Mas aí eu vou falar, como é que... Peraí. Mas nesse período aí não era Vargas? Como é que o Vargas saiu? Ué, se estavam nomeando o cara, como é que o Vargas saiu no ano anterior? Como é que ele saiu? O Vargas tinha assumido o poder, deu um puta de um golpe lá em 1930, derrubando 2 presidentes da República, fez lá a Revolução de 30, golpe de 30. É interessante, né, que Dom Pedro II ali era menor de idade, mas já tinha recebido todo o treinamento para assumir a chefia de Estado. Brasil numa crise tremenda, né, com as regências fazendo um monte de merda. E o pessoal fala assim, é melhor a gente botar Pedro II de novo, botar o Pedro II direto no trono de uma vez, que o moleque já tá preparado. Tá dando aula para todo mundo aí, melhor do que qualquer político na história do Brasil, com 15 anos de idade. Pode botar o moleque. Aí o pessoal chama isso de golpe da maioridade. Aí o cara vai, derruba 2 presidentes, mata uma porrada de gente, bombardeia São Paulo, né? Mata um monte de gente, prende, tortura, faz o diabo a 4, destrói todas as instituições, fecha parlamento, fecha senado, limpa a bunda com a Constituição, joga fora, cria dele, faz um salseiro, vai lá dar abraço no fascismo, faz o diabo a 4, e o pessoal chama de Revolução de 30. Pedro II era o golpe da maioridade. Aqui foi só uma revolução que aconteceu, umas mudanças, assim, umas mudanças aí no governo. Tal. Foi bom. Historiografia moderna. Outra lata de lixo. Cara, eu vou lançar um livro, se Deus quiser, ano que vem, que vai ser um salseiro. Um salseiro. Eu tava conversando com o editor esses dias. O livro que eu vou entregar ano que vem, depois de eu acabar os trabalhos que eu tô fazendo agora, só começa um trabalho quando termina o outro. Mas já está encomendado pela editora, As 100 Mentiras da História do Brasil. E eu estava comentando com o editor, olha só, pesquisa, né, dá um trabalho tremendo, eu já tenho lá selecionado 140 mentiras, mas vai ser só 100. Aí tem as fontes, né, as fontes são enormes, né, você pega um tema lá, tem uma página inteira só de fonte. Aí, conversando com o editor, faz isso não. Não vou botar nenhuma fonte no livro.
A gente lá no final bota um link, um QR Code. Quem quiser ver as fontes, vai cair numa página, as fontes estão lá. Então eu vou fazer um livro de história sem fonte nenhuma. Foda-se. É pra incomodar. É igual aqueles meme de Maverick ou Palão. É pra incomodar. É pra fazer barulho. É pra gastar gasolina mesmo. Porque eu vou sentar a mamona em 100 mentiras da história do Brasil. O pessoal vai perguntar assim, cadê a fonte disso aqui? A fonte tá ali, ó, jorrando água. A fonte no meio da praça. Não, mas é outra fonte. A fonte é Arial 13. Essa que você quer, a fonte Arial 13. Essa aí. Tá no link lá, se vira lá no link. Não, eu queria debater sobre esse tema aqui. Vai debater os infernos. Quero papo com a historiografia moderna. Tô de saco cheio desses caras. Saco cheio. Agora os caras estão escrevendo um livro sobre o golpe da Dilma. Ah, pro inferno todo mundo. Pô. Eu, hein? Tenho paciência não, cara. Porra, é difícil tu encontrar alguém que queira um diálogo, conversar, evoluir, fazer o assunto crescer, buscar a verdade, não. Porra. Saco cheio, cara. Bom, como é que Vargas caiu? E o meu editor é pauleira, mano. Pauleiro, cara. Vargas tinha dado golpe lá em 1930, liderando ali a Revolução de 30, Revolução puta de um golpe. E pôs fim ali à Primeira República, a República ali que era chamada das oligarquias do café com leite. Esse nome tá errado, um dia a gente vai chegar nesse tema aí. Então, inicialmente o Vargas tinha governado como um chefe provisório. A República, cara, essas merdas sempre faz isso. Não, é provisório. É tipo a Carmen Lúcia, né? Ah, não, a censura é provisória até acabar a eleição. Quando acabar a eleição, tem que voltar tudo ao normal. Como é que é? Cala a boca, já morreu. Tá palhaçada, né? Então, ele estava tido como provisório, né? E baita ditador. Aplicou o golpe dentro do golpe em 37, instaurou o Estado Novo, jogou a Constituição fora de novo. Foi um regime tremendamente autoritário, caracterizado ali pela absoluta centralização de poder. O que o PT está fazendo de novo agora, com essa reforma tributária, centralizando o poder todo aqui no governo federal. Vai dar muito errado essa merda. Usava todos os instrumentos de Estado contra os inimigos, criou lá o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar a mídia e controlar a opinião pública. Não se engane, o DIP existe até hoje, tem outros nomes, mas está aí dentro da estrutura da República controlando a mídia. Não se engane, tá? Então, durante esse período que Vargas estava lá, se lambuzando no poder, ele promoveu programa de industrialização, reformas sociais, né? Aí o pessoal, é aquela síndrome de Estocolmo, né? Tá todo mundo sequestrado e começa a encontrar valor nas ações do sequestrador. Olha, ele me deu um prato de comida. Olha, ele deixou eu tomar um banho. Olha, síndrome de Estocolmo, né? Então, pressões internacionais eram frequentes em cima do Vargas, pressões internas tremendas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque Vargas depois, no final, teve que se aliar aos aliados contra as potências do eixo. E era uma puta de uma contradição essa porra, porque o Brasil combatia um monte de regime totalitário na Europa, enquanto tinha um regime totalitário para chamar de seu aqui em casa, né? Então, esse paradoxo, principalmente os pracinhas perceberam isso lá na Itália, né? Alimentou várias pressões internas vindas da caserna para que o país mudasse a chave. Ó, já não faz mais sentido nenhum. Então, no final da guerra, 1945, várias pressões ali pela redemocratização chegaram nos ouvidos ali do Vargas, né? Setores das Forças Armadas, a elite política, a elite econômica, além de movimentos civis, começaram a exigir o fim do Estado Novo e a restauração da normalidade no país. Foram lá falar com o Xandaré. Então, entre as Forças Armadas, tinha a figura do Eurico Gaspar Dutra, que vocês estão vendo na foto aí, um pupilo de Vargas, que vendo a oportunidade começou a se distanciar do Vargas,
E isso foi tido como um tipo de descontentamento do setor militar. E eu acho que foi só um movimento oportunista mesmo, porque viram a fraqueza, fraqueza atrai oportunidade, a gente sabe, né? Então, em meio a essas pressões, surgiu um movimento chamado queremista. Já ouviram falar disso? Que pregava, queremos Getúlio, né? Defendia a permanência de Vargas, foda-se a Constituição, as instituições. Como a gente está vendo hoje, vimos naquela reunião no início da live, o movimento queremista ali, queremos Xandaré, queremos o STF do jeito que tá, a porcaria do jeito que tá todo mundo se dando bem na alta cúpula. Por que que vai mudar? Por que que vai mudar isso aí? Nunca viram tanto dinheiro. Por que que vai mudar? Ora, bolas, tolinhos, pequeno gafanhoto, por que que isso mudará? Né? Então, esse movimento que começou a surgir, ele é apoiado por esses setores populares e tal, pedindo o fim da ditadura Vargas, chegou lá em outubro de 1945, situação política tremendamente insustentável. Os movimentos militares chegaram lá no pé da orelha, no escutador de pagode ali do Vargas, e falou assim: meu irmão, já deu. Dá um vazare aí. E no dia 29 de outubro de 45, as Forças Armadas ali lideradas pelo general Góes Monteiro e com apoio do Dutra, forçaram Vargas a deixar o cargo. Vargas, sem apoio dos militares, que antes sustentavam ele no local. Isso é comum. Todo ditador, psicopata, filho de uma puta que tá no poder, tem sempre alguém segurando ele lá. Quando esse apoio cai, se ele insiste em resistir, ele vai rodar. Vargas, malandro, ele se afastou. Deixa eu dar. Tô de boa, pode deixar. Não vou fazer isso, que é isso? Isso é vontade popular, né? Deixou o poder de forma pacífica, Vargas. Transmitiu a presidência o presidente do Superior Tribunal Federal, que era o José Linhares, que assumiu como um presidente interino até que fossem realizadas as eleições. A saída do Vargas abriu caminho para uma redemocratização do Brasil. Em dezembro daquele ano, 45, foram realizadas as eleições presidenciais, que resultaram na vitória do... Quem imaginaria, né? Do pupilo do Vargas, que apoiou a saída dele, foi o cara eleito, porque a política faz esse jogo, né? Você vai ver quem eram os candidatos. Tu vai ver, era o Tião Macalé, né? O rinoceronte lá do zoológico, o macaco Tião e o Dutra. Venceu o Dutra. Olha que coisa, né? Então, o Vargas foi para a fazenda dele lá em São Borja, Rio Grande do Sul, mas ficava só de longe escrevendo, né? Mandando cartinha, ainda influente, né? E em 1950, né, a gente está falando do Dutra assumir o poder e tal. Em 1950, Vargas voltava ao poder. Só que dessa vez, ele voltou como presidente eleito. Ele foi participar do processo eleitoral e o povo votou no cara. No baita do sequestrador, ditador, bandido, o povo falava, votou no bandido. Então, só que quando ele voltou, o ambiente era completamente diferente, né? Ele voltou para instituições já reconstruídas, não podendo ser o ditador que ele era antes. Então, 46 foi a saída do Vargas, né? Daquele... Cara, eu vou conectar agora Dutra Vargas, Vargas Monteiro Lobato. Segura aí que é interessante isso. Aí começou o governo Dutra, né? Aí uma das características interessantes ali do governo Dutra, aqui, ó, o Vargas aí, é o Fela, esse é o Fela. Então uma das características ali do Dutra foi imediatamente você alterando o sistema de governo, você teve que fazer uma nova Constituição, surgiu a Constituição de 46. A Constituição de 46 é tida razoável, né? Ela foi aquele marco daquela tentativa de reconstrução da redemocratização no Brasil.
Essa Constituição restabeleceu o regime democrático, eleições livres, direitos individuais, liberdade de imprensa, separação de poderes. Então, a galera que cultua Vargas é a galera que é contra a separação de poderes, contra a liberdade de imprensa, contra direitos individuais, contra eleições livres, contra a democracia. Quem é que é a favor de Vargas? A esquerda inteira atual, né? Todo mundo. Vai de Ciro Gomes, o Lula, todo mundo amante de Vargas, né? Então essa galera é tudo do gogó, né? Na realidade é isso que eu acabei de falar, eles são o inverso dessa porra. Então, 46 ali, a Constituição manteve várias das reformas que o Vargas tinha feito, oficializou, restabeleceu as autonomias do Estado, que o PT tirou agora. Foi restabelecido em 46, ou seja, a gente vai ter que daqui a pouco ter uma nova Constituição para consertar essas cagadas todas que foram feitas aqui, sem a participação da classe política dessa Constituição nova, tá? Você vai pegar a Libertadora, que já está pronta, e mandar para referendo, direto pro povo. Nada de político opinar no que viria a ser esse futuro Brasil que a gente vai caminhar para lá, tá? A Constituição de 46 também limitava vários poderes do presidente, aboliu o Estado Novo e reforçou o direito à propriedade privada que Vargas tinha. A gente vai ver daqui a pouco, ali na parte que a gente vai falar do Monteiro Lobato, que a história do Monteiro Lobato é sensacional. Então, o governo Dutra adotou uma política de economia conhecida como política da austeridade. Estava tudo cagalhofado, tudo destruído aí por conta do Vargas, né? E você tem que naturalmente ter austeridade para começar a consertar coisa pública. Mas aqui tem uma característica interessante. Todo mundo que substitui um cara de esquerda no poder, isso aqui também era de esquerda, tá? Então, graduações de esquerda, também é outro bosta. Então, você tem que consertar as cagadas do cara anterior. E naturalmente, quando você vai consertar a cagada, você passa por um período de dificuldade. Porque vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, você está consertando as cagadas. Então, quando isso acontece, é uma lei universal. O cara que fez a merda volta falando para todo mundo: olha que merda que os caras tá fazendo. Olha como é que a sua vida está mais difícil. Quando eu estava no poder, a sua vida era mais fácil. Então, ele vende a consequência da merda que ele fez como se fosse um mérito dele. Quando, na verdade, você destruiu a economia, o cara está tentando consertar e você está dizendo que precisa voltar ao poder porque naquele período onde não estavam consertando nada, era melhor do que o período que estava consertando. Tá? É o cara que chega na ala da quimioterapia do hospital, o câncer chega lá e fala assim: olha aí, você está aí sofrendo na quimioterapia, sem cabelo, enjoado, vomitando. Meu amigo, não era melhor antes de você entrar aqui? Aí o doente lá fala: era melhor. Vamos voltar com esse câncer, meu filho. Sai dessa quimioterapia. É isso, é isso. A esquerda tá nisso, tá? Então, essa postura do Dutra para tentar consertar as coisas teve naturalmente um impacto negativo sobre o crescimento econômico, investimentos, né? Tudo que era relativo a curto prazo, né? Então, o governo reduziu infraestrutura, investimento em infraestrutura, reduziu várias coisas. Isso acabou fazendo uma desaceleração na economia natural para você consertar as merdas, né? Em resposta, Dutra tentou flexibilizar a economia, voltando a estimular crescimento, foi buscar setores privados para ajudar investimento em construção de estrada, em investimento em energia. Ele queria uma política de libertação total das importações. Começou a entrar máquinas novas no Brasil, investimento dessa área, e começou a dar um desequilíbrio também na balança comercial, porque o Brasil começou a importar mais do que exportava, super natural nisso aí, mas só que o problema é que isso acabava com as reservas cambiais do país, e tudo isso foi usado como argumento do Vargas contra o Dutra na próxima eleição. Ele também, o Dutra, fez uma alinhamento de política externa com os Estados Unidos forte,
era um início de Guerra Fria, o Brasil estava se afastando ali dos países comunistas. Vargas também não, depois teve essa política em relação aos países comunistas. A política externa do Dutra foi caracterizada como uma política anticomunista, tá? Muito preocupada com isso. Grande alinhamento com os Estados Unidos. Internamente, o Dutra tentou combater de forma enérgica ali a influência que o comunismo já tinha no Brasil. Isso aí eu estou falando nos anos 50, né, anos 40, entre os anos 40 e os anos 50. Lembra que quando eu ajudei o Mauro Abrantes naquele livro 964 Elo Perdido, a documentação que ele achou da STB lá na República Tcheca, começa nos anos 60. 10 anos depois disso aí, começa a infiltração soviética aqui no Brasil. Então, o Dutra fez esse combate forte aí nessa agenda anticomunista, mas ali por volta de 48, Vargas começou a se reaproximar dos trabalhadores, começou a dar entrevista nas rádios, começou a falar para as massas, começou a se posicionar como um defensor das classes, né, populares, preparando o terreno aí para o retorno político dele em 1950. E nesse movimento, o Vargas colocou Dutra numa posição complicada, porque uma vez que o presidente tentava manter o apoio tanto das elites quanto dos setores populares para tentar tirar o Brasil do buraco, o Vargas chegava chutando a porta e querendo voltar para o poder, né? Custe o que custasse, mesmo que contando um monte de mentira. É a política, né? Campeonato de mentira. Então, embora o governo do Dutra tenha sido marcado por algumas políticas de austeridade, ele não conseguiu dar continuidade, tinha problema de gestão mesmo, e isso tudo acabou no final do mandato dele, enfrentando várias críticas de vários setores, o pessoal intolerante também, e a economia estava ali numa recuperação bem lenta. Aí acontece as eleições de 1950 e o Vargas se apresenta como o pai dos pobres. O pai dos pobres. Foi eleito democraticamente, derrotando ali o candidato do Dutra, que era o Cristiano Machado. Aí o Vargas caiu numa estrutura de governo diferente, que agora tinha uma outra Constituição, um outro modelo. E o segundo governo Vargas, né, ele chegou com uma política dizendo que o Brasil tinha que desenvolver a sua própria base industrial para ter uma independência econômica e garantir o bem-estar da população, fechando tudo. Então, Vargas lançou várias iniciativas voltadas aí para o controle da área industrial, né, e controle dos recursos minerais estratégicos do Brasil, fechando, né, cada vez mais aí o Brasil. Ele fundou a Petrobras lá em 1953. Ele criou a campanha do Petróleo é Nosso. Já eu vou falar da parte do Monteiro Lobato e a gente vai voltar nesse negócio aí da campanha do Petróleo é Nosso. Vai ficar claro algumas coisas para vocês e algumas outras informações surpreendentes. Tá? Então, essa política aí do petróleo foi altamente simbólica, mobilizou grande parte de apoio popular, embora tenha gerado uma tremenda resistência entre os setores liberais, né? Porque ele fechou o mercado de petróleo, enquanto o brasileiro queria que aquilo fosse aberto e fosse explorado aí pelo mundo inteiro, para que a gente fosse um país que, ao invés de ter o seu petróleo, fosse um país rico por ter o seu petróleo sendo explorado. Então, não, ele queria tudo para ele. Então, isso reduz investimento, reduz a capacidade. Então, ele queria promover a industrialização do Brasil, fechando as portas do Brasil, tendo um tipo de reserva de mercado. Teve ali também vários trabalhos do Vargas em cima da parte elétrica, Eletrobras. A política trabalhista deles, fiel ali às promessas populistas, implementou uma série de medidas para os trabalhadores, papelegada também. Ele, do nada, sancionou o aumento do salário mínimo em 54 em 100%. Vamos aumentar o dobro essa porra. Foi de 100%. Foi amplamente celebrado pelos trabalhadores, aumento de 100%, mas, porra, gerou uma porrada de desemprego, um monte de problema, inflação, tremendamente, impactou no PIB, tremendamente no PIB, porque toda vez que você aumenta artificialmente o salário mínimo, ele impacta no PIB. Eu já fiz esse trabalho numa base de dados do IBGE,
na época que 2013, né, quando eu estava estudando economia de escola austríaca lá na UERJ. Aí eu peguei essa base, joguei num BI e fui analisar todos os indicadores sociais associados ao salário mínimo, junto com PIB, indicadores econômicos. Aí você plotava no gráfico e você via muito naturalmente que toda vez que você faz o aumento forçado do salário mínimo, o produto interno bruto cai. Aí ele vai tentando se recuperar no próximo ano, aí tem um outro aumento, o produto interno bruto cai. Cara, eu fiquei olhando assim, eu tinha até mandado na época pro Hélio Beltrão ver. Falei, cara, tô vendo aqui uma relação direta entre esse voo de galinha do PIB e o aumento artificial do salário mínimo. Mas isso é outro assunto, tá? Então, no segundo governo Vargas, ele foi marcado por um crescente isolamento político. Aquele Vargas que surgiu era incompatível com a nova estrutura do governo de Brasil. E, apesar do apoio popular, ele enfrentava fortíssima oposição de vários setores da sociedade, incluindo a UDN, a União Democrática Nacional, que liderava ali a oposição no Congresso. Ele teve que, pela primeira vez na vida dele, enfrentar uma oposição da imprensa, principalmente o jornal da Tribuna da Imprensa, dirigido pelo Carlos Lacerda, que sentava a mamona no Vargas, que era o principal crítico do Vargas, né? Então as tensões iam aumentando, a oposição crescendo, todo mundo queria alguma coisa mais liberal e ele estava fechando cada vez mais a economia. Ele foi acusado de ser incapaz de controlar a inflação, de manter estabilidade econômica, o que aumentou ainda mais a oposição entre os empresários, as elites rurais, urbanas, todo mundo estava contra Vargas. E o ápice dessa resistência aconteceu com o atentado da Rua Toneleiro, ali em Copacabana, em agosto de 54, quando o Carlos Lacerda sofreu uma tentativa de assassinato, o principal opositor do Vargas. O major que estava com ele, segurança, o Rubem Vaz, morreu nesse atentado. E a investigação revelou que os envolvidos no atentado tinham ligações com o Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do Vargas. Isso implicou no indiciamento ali. Então foi Vargas. Tá? Era direta ligação dele, não teve indiciamento, mas foi direta ligação dele com o governo. Então o atentado agravou essa crise política, a oposição intensificou as demandas pela renúncia do Vargas, a imprensa, os militares, os líderes de oposição, incluindo ali o Lacerda, a UDN, todo mundo pressionando e batendo no Vargas, né, acusando ele de ser responsável pela violência política, pela instabilidade no país, pela crise econômica, pelo fechamento do país. Isso acabou numa decisão dramática. No 24 de agosto de 54, Vargas cometeu suicídio no Palácio do Catete, ali próximo do centro do Rio, com um tiro no coração, né? Ele deixou ali uma carta-testamento em que ele culpava seus inimigos internos e externos pela crise do país e pelo sofrimento do povo brasileiro, né? E se dizendo uma das vítimas da elite, e ele ia ser um mártir pela causa do povo. O Lula tinha que estar assistindo essa live aqui, né? Então o suicídio de Vargas teve um impacto profundo aí no Brasil, com um ato final que desencadeou uma onda de comoção nacional, admirada por grande parte da população, que está sempre por fora de tudo que está acontecendo e fica muito feliz com as migalhas que recebe. Então Vargas, até então, que era uma figura polarizadora, tornou-se um herói nacional para muitos brasileiros, especialmente para aquelas classes lá ligadas aos pelegos, tal, que viam nele um defensor dos seus direitos, afundando o país. Mas se o cara tem um direitozinho lá, ganha uma migalhinha, foda-se o mundo, o Brasil inteiro, porque eu consegui ali o meu reajuste trimestral ali, meu triênio entrou, graças a Deus. Então tem muita gente que ainda pensa assim. Mas vocês sabiam que Vargas, nesse período aí, mandou prender o Monteiro Lobato? O escritor Monteiro Lobato mandou prender o cara por causa de petróleo. Olha o Monteiro Lobato aí. Vocês sabiam dessa história? Vou no embalo aqui nessa história, porque essa história é interessantíssima de Monteiro Lobato,
né? Vou contar para vocês, deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Tem umas imagens aqui depois do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, criador aí do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Se meteu com petróleo. Vocês sabiam que em 1927, quando Monteiro Lobato foi nomeado adido comercial lá nos Estados Unidos pelo então presidente Washington Luiz, ele começou a olhar essa área com mais interesse. Lá nos Estados Unidos, o Monteiro Lobato conheceu de perto as inovações tecnológicas, inovações industriais ali nos americanos, e ele voltou de lá convencido de que o progresso lá nos Estados Unidos era resultado da fórmula de investimentos em ferro, mais petróleo e transporte, logística. Era um modelo econômico que deveria ser replicado no Brasil para transformar o Brasil numa potência mundial. Não era isso. O segredo dos Estados Unidos não era esse, tá? O segredo foi outro. Tá lá com o Theodore Roosevelt e a questão do dumping. Tá? Então, outra parada lá. Do dumping e da... Qual é que é o nome do outro? A quebra dos monopólios. Tem um termo, esqueci o nome do termo. Mas tudo bem. Então, durante a estadia dele lá, o Monteiro Lobato visitou a General Motors, e isso inspirou a criar uma empresa para produção de aço no Brasil. Cara, o Monteiro Lobato fez um monte de coisa, cara. Ó, escuta. Tá? Então, a fim de levantar recursos para esse empreendimento, Monteiro Lobato se tornou um investidor na Bolsa de Nova York em 1928. Nas vésperas da queda da Bolsa, ele foi lá e socou o dinheiro dele todo lá na Bolsa. Com a quebra da Bolsa no ano seguinte, em outubro, ele acabou perdendo todo o capital que ele tinha investido, foi obrigado a inclusive, ficar quietinho, não contar nada para a esposa dele, a dona Purezinha, que ele chamava, não falou nada para ela. Eles voltando para o Brasil, vendeu as ações dele, que ele possuía da Companhia Nacional, Companhia da Editora Nacional, vendeu, e ele perdeu o controle acionário da empresa que ele tinha do ramo editorial. Perdeu, se afastou. Apesar disso, o Monteiro Lobato ele se manteve otimista sobre o Brasil, principalmente diante da vitória de Júlio Prestes na eleição de 30. Júlio Prestes. Washington Luiz era o presidente da época. Júlio Prestes venceu a eleição e assumiu alguns meses depois, quando Vargas veio e deu o golpe e derrubou 2 presidentes. Então, Washington Luiz havia investido pesado em transporte e o sucessor dele já havia realizado explorações de petróleo no estado de São Paulo, fato que aumentava a expectativa do Monteiro Lobato de que finalmente o Brasil seguiria nesse rumo do petróleo, né? Mas aí a revolução ali encabeçada por Getúlio Vargas, cara, o Monteiro Lobato só se fudeu com Vargas, impediu a revolução que Prestes tomasse posse, mudando completamente os rumos da história do Brasil, né? Então o Lobato foi exonerado do cargo de adido comercial lá em 1930, ficou desempregado, teve inclusive dificuldade financeira para voltar para o Brasil. O cara perdeu dinheiro na bolsa, depois é exonerado, perde o emprego no ano seguinte. Já no Brasil, Lobato se torna um defensor ferrenho da necessidade de investimento em petróleo, ferro, estrada, isso como um dos pilares do desenvolvimento nacional. Lobato cria a Companhia de Petróleo do Brasil. Era uma empresa privada de capital aberto, vendeu 50% das ações em apenas 4 dias, tá? E ele acabou ali iniciando pesquisas por petróleo, buscando petróleo lá no campo de Araguá, hoje cidade de Águas de Pedro, lá no interior do estado de São Paulo. Ele começou a fazer exploração procurando petróleo no Brasil e falou: cara, tem petróleo numa porrada de lugar. Não é possível que não tenha petróleo no Brasil. Começou a procurar petróleo. Ele criou a Companhia de Petróleo Nacional, depois ele criou a Companhia Petrolífera Brasileira, depois a Companhia de Petróleo Cruzeiro do Sul, e além da Companhia Mato Grossense de Petróleo, também criou. E ele, com a Companhia Mato Grossense, ele criou para ele poder fazer exploração e ver se tinha petróleo lá na fronteira com a Bolívia, que a Bolívia já tinha encontrado petróleo. Ele falou: vou furar lá pertinho da Bolívia. E
partiu para dentro. Olha quantas empresas de petróleo ele teve. Então, na contramão do que o escritor acreditava, o governo getulista, com o apoio de alguns empresários brasileiros, esses mesmos merda de sempre que estão coladinhos no governo, eles alegavam que não havia petróleo no Brasil. Informação que eles tiraram da bunda, não sei de onde. Não tinha petróleo no nosso país, e isso levantava uma suspeita de proteção das companhias americanas que já estavam aqui no Brasil também prospectando. Eles ficavam para a opinião pública e falando para Monteiro Lobato, não, aqui não tem petróleo, aqui não tem petróleo, aqui não tem petróleo, mas apoiando lá as empresas americanas que estavam fazendo perfuração. Corrupção, né? Corrupção, tradicional corrupção. Então, até aquele momento, nenhuma jazida de petróleo ou de gás havia sido identificada ou explorada no país. Isso porque o poder público não tinha tecnologia, não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha nada. E também não tinha interesse. Deixou os americanos lá, e tinha um maluco brasileiro também explorando, tinha outros caras também tentando achar petróleo no Brasil, mas essa galera, eles atrapalhavam, eles ajudavam as empresas americanas. Então, cada vez mais convencido de que havia sim petróleo no Brasil, e as atitudes dos getulistas reforçando as suspeitas do Lobato de que os americanos já trabalhavam no mapeamento do petróleo brasileiro, com a proteção do Vargas, escondido na mumunha, começou o enfrentamento do Monteiro Lobato com o governo Getúlio Vargas. Então, mesmo contando com técnicos americanos experientes na prospecção e extração de petróleo, as empresas do Monteiro Lobato eram frequentemente sabotadas pelos órgãos do governo, pelos FUNSA, a turma da seita do contra-cheque ia lá sabotar o cara, fazendo intervenção, inventava os motivos mais banais possíveis, e isso tudo confirmava a suspeita dele que ele estava sendo sabotado pelo governo Vargas para não deixar ele seguir em frente. Então, em janeiro de 1935, ele resolve então usar o poder que ele tinha. Monteiro Lobato senta, pega a máquina dele de escrever e escreve uma carta ao presidente Getúlio Vargas se queixando das dificuldades impostas pelo Ministério da Agricultura em relação às atividades das companhias dele, denunciando aí, de uma maneira até confidencial, as atividades da filial argentina da Standard Oil, que mais tarde se tornaria a Exxon, ou IAESO, né? Ele foi denunciando as atividades daquela empresa que está fazendo umas coisas esquisitas no Brasil. Então, com a conveniência e a corrupção de fiscais do próprio governo, do Serviço Geológico Nacional, ele mandou isso para o Vargas. Então, o governo começou a ignorar as queixas, o Vargas não dava resposta. Insatisfeito com essa postura do governo, o Monteiro Lobato resolve escrever um livro chamado A Luta pelo Petróleo, onde ele denuncia publicamente o Serviço Geológico Nacional, usou o poder que ele tinha, né, grande repercussão nacional no livro, e ele denuncia o órgão, que era o órgão oficial encarregado das pesquisas. Ele estava denunciando eles de serem coniventes com a ação de grupos estrangeiros no Brasil e acusava ali o governo de não tirar petróleo e não deixar que ninguém tirasse o petróleo, tá? Então, essa conduta do escritor acaba interferindo diretamente nos interesses dos grandes grupos alinhados ao governo federal. E, rapidamente, Xandaré da época manda uma represália, interdita, olha o judiciário aí, uma das sondas da empresa do Monteiro Lobato, através de uma intervenção federal decretada em 1936. O escritor, que não se dava por vencido, levanta alguns recursos, prossegue com outras explorações, né, e finalmente encontra gás natural e petróleo a 250 metros de profundidade em Riacho Doce, no estado de Alagoas. Monteiro Lobato encontrou petróleo. Então,
Nesse mesmo ano, o Monteiro Lobato publica um outro livro chamado O Escândalo do Petróleo, onde ele faz novas denúncias, agora acusando 2 técnicos estrangeiros do Departamento Nacional de Produção Mineral pela venda de segredos do subsolo a empresas estrangeiras. Quem imaginaria que um Funça faria um negócio desse? Então, o livro é um sucesso estrondoso e suas 3 edições se esgotam no mesmo mês de lançamento. Um ano depois, o livro é censurado pelo governo federal. Então, Lobato, então, edita um terceiro livro sobre o assunto chamado O Poço do Visconde, uma aula de geologia para crianças. Ó. Então, essa foi uma ação muito inteligente aí do Monteiro Lobato em envolver as crianças e os jovens numa luta através da conscientização infanto-juvenil quanto à importância desse produto, né, na época, e o pouco conhecimento que o brasileiro tinha também da questão. E era o melhor meio que ele tinha de oferecer para as gerações atuais e as próximas era informações para que o Brasil tivesse domínio disso e pudesse ter melhores condições de vida no futuro para as próximas gerações, e aquilo não fosse só um elemento de mumunha entre o governo e os seus amigos no poder. Então, as ações do escritor não paravam de incomodar o governo federal, que em 1938 decide explorar um poço na cidade de Lobato, né? Atualmente um bairro de Salvador, lá na Bahia, e lá, finalmente, né, o governo encontra petróleo. Diante dessa descoberta, Getúlio resolve criar em 1939 o Conselho Nacional de Petróleo, o Soviete do Petróleo, que se torna a primeira iniciativa do governo para regular e estruturar a exploração de petróleo no Brasil. Naquele momento da história, havia uma acirrada disputa entre os empresários na exploração e os ideais de Vargas, ideais nacionalistas, né, sobre a exploração petrolífera no país. Então, numa manobra lá de última hora, Vargas decide alterar o decreto-lei do CNP e passa a considerar como patrimônio da União todas as jazidas de petróleo em solo brasileiro, inclusive as ainda não encontradas. Vargas decidiu que tudo que está no subsolo pertence ao governo federal e não ao proprietário daquele terreno, assassinando a vocação brasileira pela exploração do petróleo. Poderíamos ser uma Arábia Saudita hoje, mas não. A ideia de Vargas é: deixa tudo guardado, eu que vou explorar no meu tempo. Em outros países, qualquer um pode criar sua bombinha no seu quintal, mas Monteiro Lobato não desiste. Em 1941, ele envia uma outra carta ao presidente Getúlio Vargas, onde ele faz duras críticas à política brasileira de exploração de minérios e acaba sendo preso pelo general Horta Barbosa. Tá? Ele foi condenado pelo judiciário de Xandaré da época, 6 meses de prisão, com um pequeno detalhe: ele não tinha direito a banho de sol. É um detalhe interessante que prisão, e vamos criar uns elementos para minar a saúde dele. O ser humano precisa de sol para ver se ele morre. Vargas, esse aí que a galera cultua, né? Negou banho de sol para ele, tinha que ficar na sombra durante 6 meses preso. Isso naturalmente derruba teus níveis de vitamina D e você passa a ter uma série de problemas, né? Então, depois de 3 meses, ele recebeu um indulto do Vargas, que tão benéfico, bondoso. Vargas foi lá e mandou soltar, né? Como sem motivo algum. Não teve motivo para prender, para que motivo para soltar? Então ele recebe o indulto, deixa a prisão falido, sem dinheiro, sem saúde e desmotivado. Em 1941, finalmente é descoberto o primeiro poço de exploração de petróleo em Candeias, lá no estado da Bahia, e o governo começa a avançar tremendamente na prospecção de petróleo no país.
O país, então, começa a travar um grande debate em torno da política de petróleo, após a promulgação da Constituição de 46, ali, que a gente acabou de falar do Dutra, lembra? O Dutra, presidente da época, defensor do modelo de política liberal, da abertura para o capital estrangeiro, de que, em resumo, significaria uma tremenda exploração no país inteiro para descobrir onde é que tinha, isso naturalmente refletido em riqueza para o país, tá? Então, naquele momento no Brasil, não havia uma empresa nacional com capital e tecnologia necessária para a exploração de petróleo, era tudo gringo. Quem estava desenvolvendo isso num nível menor era o Monteiro Lobato, né? Dutra envia em 48 para o Congresso Nacional um projeto de lei que ficou conhecido como o Estatuto do Petróleo. Eles sempre inventam essas merdas, né? Que causou uma reação imediata e vigorosa da galera nacionalista, tá? Que defendia o monopólio estatal do petróleo, resultando numa grande mobilização que ganhou proporção nacional tremenda e contribuiu para o estabelecimento do monopólio estatal do Brasil. Todo mundo cai na lorota de que não, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. A gente vai chegar nessa frase já já. Então, 2 dias antes de sofrer um espasmo cerebral, Monteiro Lobato, aos 66 anos de idade, né, tinha sido preso, perdido todo o seu dinheiro que ele havia ganho com seus livros, tentando achar petróleo. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, perdeu o dinheiro da bolsa. Ele deu uma entrevista para a Rádio Record, você vai encontrar isso no YouTube, tem essa entrevista, é um pouquinho longa, reafirmando a posição dele favorável à vitoriosa campanha em defesa do petróleo, do nosso petróleo, e ele articulou a frase que mais tarde virou a logo da Petrobras: o petróleo é nosso. Então, ele disse nessa entrevista o seguinte, ele falou: chega, eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de petróleo. Isso amargurou-me 12 anos de vida. Levou-me à cadeia. Mas isso não foi o pior. O pior foi a incoercível sensação de repugnância que eu, desde então, passei a sentir sempre que leio ou ouço a expressão governo brasileiro. Monteiro Lobato chegou no nível do palhaço, depois de todo esse sofrimento que passou. Aí, ele tinha as ideias de exploração. Eu vou te falar, de Dutra, Vargas e Monteiro Lobato, o mais correto de todos era o Dutra. Porque o Monteiro Lobato também acreditava no petróleo é nosso, né, de que não tivesse exploração de ninguém estrangeiro. E o Dutra falava o seguinte: olha, deixa aí, a gente não tem recurso, todo mundo explora e a gente vai ganhar o royalty, a gente vai se dar bem com isso, vai sair dinheiro do chão, a gente pode melhorar um monte de coisa no Brasil, tal. Não, Vargas queria tudo para ele, Monteiro Lobato queria tudo só para os brasileiros. Eu falei, puta, tem que reconhecer, quem estava mais certinho nisso tudo, de tudo que eu li, foi o Dutra, né? Mas tem uma outra curiosidade que eu queria contar para vocês do Monteiro Lobato, antes da gente prosseguir. E aqui são matérias da época, né? Monteiro Lobato indo lá para depoimento. A camorra contra o petróleo, né? Aí, ó, Vargas com a sua mãozinha cheia de petróleo suja. Vocês lembram quem imitou o Vargas nessa foto? Teve um cara que imitou o Vargas nessa fotografia aí. Teve. O 9 Dedos imitou o Vargas nessa fotografia. E eu quero contar para vocês uma outra história do Monteiro Lobato, essa mais curtinha, que é o seguinte. Quem me contou isso uma vez foi o Fernão Lara Mesquita. Eu não sabia dessa história. Por volta de outubro, ali, 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, o Brasil, como o resto do mundo, enfrentando ali o impacto da gripe espanhola, São Paulo foi uma das cidades mais atingidas e a epidemia causou o colapso ali de várias instituições e órgãos, empresas, o comércio, imprensa, todo mundo foi atingido pela gripe espanhola. Então o Monteiro Lobato, na época, era editor da revista chamada... Eu esqueci o nome da revista.
Bom, ele era editor de uma revista ali ligado ao mercado nacional, e ele foi chamado pelo jornal Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, para o comando do jornal durante um período de tempo, porque durante o auge da pandemia, muitos dos principais jornalistas, editores do Estadão, foram infectados pela gripe espanhola, e isso incapacitando ali o jornal de conseguir produzir o jornal. Como resultado disso, a redação do jornal ficou praticamente paralisada. O Estadão, que era um dos jornais mais influentes do país, enfrentava uma baita de uma crise sem precedentes, né? Em um momento tão crítico, o jornal precisava manter as atividades para continuar informando a população sobre a crise sanitária. Então, foi nesse cenário que o nome de Monteiro Lobato já era conhecido no meio literário, já era conhecido no meio jornalístico. Ele foi cogitado para assumir temporariamente a direção do Estadão. E Lobato, que já havia demonstrado grande habilidade como editor e tinha ali um profundo interesse nas questões sociais e políticas do Brasil, começou a liderar o jornal. Então ele assumiu o comando do Estadão por cerca de 2 semanas, tempo durante o qual ele foi responsável pela supervisão da produção editorial do jornal, e durante esse curto período ele coordenou todas as outras atividades da redação, revisou o texto e garantiu que o jornal continuasse circulando mesmo em meio à devastação completa da pandemia na redação. Então o estilo que ele sempre teve, muito crítico, incisivo, se refletiu no texto do jornal naquelas 2 semanas, porque ele não apenas lidou com as notícias relacionadas à pandemia, mas ele também aproveitou o espaço para criticar aí a falta de infraestrutura sanitária, a falta de condições de vida ali da população, a vida precária de todo mundo. Os textos deles revelaram ali uma preocupação profunda com os problemas sociais que o Brasil tinha, também mostravam o quão antenado ele estava de tudo que estava acontecendo no Brasil. Então, após 2 semanas sem recuperação de alguns dos principais editores e jornalistas ali do Estadão, o Monteiro Lobato, perdão, ele ficou essas 2 semanas, teve um momento no meio dessas 2 semanas que ele chegou na redação de manhã, cara, não tinha ninguém. Ninguém. E o que o pessoal falava na época era o seguinte: fulano, ninguém falava assim, fulano tá com uma gripe, não. O termo que era utilizado era fulano caiu, ciclano caiu, Beltrano caiu, aí veio a informação, Julinho caiu. A gente falou esses dias, Júlio Mesquita, né? Com relação à Primeira Guerra. Julinho caiu, fulano caiu, foi caindo todo mundo. Teve um dia, aconteceram 2 dias em que o Estadão inteiro foi feito pelo Monteiro Lobato. Você sabia disso aí? O inteiro foi feito por ele, tá? Então, isso é muito interessante porque a capacidade que o cara tinha de trabalho era tremenda para você conseguir fazer um negócio desse. Chegou lá, não tinha ninguém, tinha o parque gráfico e ele, cara. E o cara tocou a porra do negócio. Sensacional, 2 semanas de trabalho que deve ter sido terrível. Terrível. E outra coisa, o Monteiro Lobato, ele é conhecido pelas obras infantis dele, a gente lembra, né, as obras infantis dele e tal. São vários os livros, só que a maioria da obra do Monteiro Lobato é obra adulta. É obra adulta. Sabia? Tem obras pesadíssimas. Pesadíssimas. Ele tem o Urupês, que é uma coletânea de contos que ele cria ali, introduziu o famoso personagem Jeca Tatu, simbolizando ali o caboclo brasileiro preguiçoso ali do interior do Brasil. Ele tem o Cidades Mortas, vários contos que retratam a decadência das cidades do interior paulista, que foram abandonadas ali após o ciclo do café. Ele tem o Negrinha, que é uma coletânea de contos que inclui a famosa história de uma menina negra e órfã que sofre maus tratos na casa dos patrões. É uma obra, uma denúncia contra o racismo e a crueldade na sociedade brasileira. E o pessoal fica chamando o Monteiro Lobato de racista por causa da tia Anastácia. É só olhar a obra do cara, os seus merda. Porra. Então,
Ele tem Ideias de Jeca Tatu, outro livro, um ensaio onde ele aprofunda a figura do preguiçoso brasileiro, do Zeca Tatu. Mas ele inclui ali a questão da pobreza rural no interiorzão do Brasil, criticando a ignorância, a falta de saúde pública no campo, esse tipo de coisa. Ele tem um livro que foi um divisor de águas para ele, chamado O Saci, que era o primeiro livro infantil, que ali inicia a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, conta as aventuras de Pedrinho ao capturar o Saci, as descobertas sobre o folclore brasileiro e tal. Depois ele escreve em 22 o Fábulas, que são reinterpretações das clássicas fábulas do Aesop e do La Fontaine, adaptadas por Lobato para o contexto brasileiro. Sensacional esse livro. Esse livrinho é maravilhoso, tá? Depois ele tem o Narizinho Arrebitado, a história que apresenta a personagem Narizinho, que vive com a vovó Dona Benta, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A obra já é a base para a criação do universo, junto com Pedrinho, Saci, já vai criando... Lembra que ele escreveu lá atrás o Visconde falando de petróleo, né? Então já começa ali a criação do universo fantástico do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, uma vez eu tava com minha esposa em Copacabana, fui acompanhar ela no médico, na época que tava grávida e tal. A gente tava atravessando a rua ali em Copacabana, perto daquele bairrozinho que tem dentro de Copacabana. Esqueci o nome do bairro, é um bairrozinho bonitinho que tem dentro de Copacabana. Cara, nós demos de cara na rua com a Dona Benta na cadeira de roda, com aquele cabelinho branco arrumadinho, exatamente o personagem Dona Benta. Aquilo era ela, não era uma atriz que chega lá e bota uma roupa, faz um cabelo, não. A atriz que fazia a Dona Benta, ela era a Dona Benta. A gente encontrou lá na rua, atravessando o sinal, fomos lá falar com ela, tremenda emoção, assim. Parecia que você encontrou um parente antigo. Todo mundo na rua, aquele carinho com a Dona Benta lá tomando sol na cadeira de roda. Já estava velhinha ali. Isso foi por volta de 2004, por aí. O Marquês de Rabicó ele lançou em 22, que é a continuação do Narizinho, onde o personagem do Marquês de Rabicó, que era um porquinho, ele é apresentado e entra nas aventuras ali do sítio. Depois o Noivado de Narizinho é outra continuação das aventuras do Sítio do Pica-Pau, focando no noivado na Narizinho com o Príncipe Escamado. É também outro livrinho infantil. Ele foi dando certo no livro infantil, né? Depois tem A Caçada da Onça, o livro que traz as aventuras do Pedrinho, da tua turma, na caçada de uma onça que está aterrorizando a região. O livro destaca ali a coragem e o espírito aventureiro das crianças. Depois vem o Gato Félix, uma obra menor, inspirada no famoso personagem de desenho animado, que se mistura no universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O gato vai parar lá. Depois tem o Macaco que se fez Homem, 23, um livro de contos com sátiras sociais e reflexões filosóficas, onde o Lobato aborda temas como a evolução, a condição humana, sempre utilizando humor, crítico pra cacete, mordaz. Depois ele produz A Menina do Narizinho Arrebitado, uma reedição ampliada do anterior, do Narizinho Arrebitado, com mais detalhes. Deve ser a versão do diretor que a gente vê em filmes, né? Depois ele lança O Presidente Negro, em 1926, que é um romance de ficção científica, onde ele imagina um futuro distópico em que o presidente negro é eleito nos Estados Unidos, abordando questões de racismo e segregação. Monteiro Lobato, em 1926, falando do Obama, cara. É mole? É mole? Depois ele lança o Hans Staden, que é a adaptação do relato do explorador alemão, que narra suas aventuras no Brasil, com encontro com várias tribos. Isso aí tem o original do Hans Staden, eu recomendo. Que ele encontra os canibais ali no século XVI. E o Lobato dá uma narrativa super emocionante para isso. Depois, 31, ele tem as Reinações de Narizinho, coletânea de história que reúne ali as aventuras recontadas, né, de forma ampliada, estabelecendo ali a fundação realmente do universo mágico educativo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois ele tem as Caçadas de Pedrinho, numa nova caçada lá com outros animais da floresta, misturando ali realidade, folclore, fantasia. Depois ele tem Viagem ao Céu, em 1933, ano que meu pai nasceu,
a história que acompanha o Pedrinho, Narizinho, Emília e outros personagens do sítio numa viagem até o céu, onde ele conhece planetas, constelações, misturando fantasia com conceitos de astronomia para as crianças. Depois tem o Pica-Pau Amarelo em 39, mais uma aventura no sítio, onde os personagens encontram figuras históricas e mitológicas, explorando a cultura e a história do Brasil e do mundo. Depois ele tem Memórias de Emília em 36, Emília, a boneca falante, lembra? Tá no coração de todos nós, a Emília. Narrando ali as próprias memórias da Emília. Depois tem Emília no País da Gramática, já ligando a língua portuguesa, né? Depois ele tem o Minotauro. Eu morria de medo, cara, do Minotauro. A história levando o Minotauro ao sítio, explorando a mitologia grega, tá, para as crianças. Tinha as histórias da tia Anastácia, em 37, a cozinheira do sítio. Tem um livro dedicado à tia Anastácia. E o pessoal diz que o cara é racista, cara. Puta que eu pariu. Tinha outro livro, 42, chamado A Chave do Tamanho, uma aventura em que a Emília, tentando acabar com as guerras do mundo, mexe na chave do tamanho, diminuindo toda a humanidade, que gera uma série de situações engraçadas e reflexivas. Depois ele tem O Poço do Visconde, em 37, um livro que mistura fantasia com ciência, onde o Visconde de Sabugosa descobre petróleo no sítio do Pica-Pau Amarelo, discutindo temas como geologia, economia para as crianças. Depois ele tem O Escândalo do Petróleo e do Ferro, em 36, que é vários ensaios críticos, e esse foi a última obra dele. Então, olha a vastidão da obra de Monteiro Lobato. Que coisa enorme, que coisa genial, né? Que grande personagem aí que foi afundado pela política, por Vargas, por Dutra e esses monte de bosta aí da política brasileira. É ou não é? E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.